Quero voltar para a igreja, quero voltar a frequentar uma igreja, mas eu não sei nem por onde começar, não sei como, não tenho forças. Você já ouviu essa expressão? Eu muitas vezes. Hoje em dia, na nossa época pós-moderna, está cada vez maior o número de cristãos que, por milhares de variáveis, de motivos, não frequentam mais nenhuma igreja e acompanham em casa, nas redes sociais, alguns cultos, de vez em quando assistem uma palavra. Mas o que eu quero trazer com esse vídeo? Eu quero trazer um exemplo lá do Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento, de pessoas que voltaram a ter comunhão. Por que é preciso ir numa igreja? Porque na igreja eu tenho que aguentar fulaninha, o ciclaninho, cumprir horário, ensaiar. Às vezes isso tudo cansa. Eu cansei, Marília. Me magoaram, me machucaram, me julgaram, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, aquilo. Bom, a igreja, ela é chamada na terra de o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, seu corpo, a igreja. E em 1 Coríntios, se você for lá ler 1 Coríntios 12, 13, 14, todo aquele ensinamento que o apóstolo Paulo nos deixou nos explica que a igreja, como seu corpo, o corpo de Cristo na terra, ela tem muitos membros. E os membros do corpo têm que estar ligados. Por exemplo, se eu amputar esse meu dedo aqui, para mim vai ficar difícil tocar violão, porque eu toco violão, mas eu vou continuar viva. Eu vou continuar viva, mas o meu dedo vai morrer. Ou seja, é isso que acontece quando alguém se separa da comunhão dos salvos, dos membros, daqueles que são salvos em Cristo. Então, quando você se separa do partir do pão, da comunhão, do participar de uma igreja, você está separado do corpo. Então, a tendência é no mundo espiritual morrer. Assim como o nosso sangue, o nosso sistema linfático, ele circula por todos os nossos membros, todas as partes do nosso corpo, levando o sangue que leva oxigênio, leva nutrientes, pega o gás carbônico, assim como o sistema linfático nos defende, assim esse circular na igreja é o Espírito Santo de Deus que nos vivifica através dessa comunhão, esse partir do pão, e não importa o estilo de igreja, o tipo de igreja, se você frequentava uma igreja que prega somente a Bíblia, a verdade, Cristo, você está nesse corpo. Então, ao se afastar, ao não querer ir em igreja nenhuma, por causa do fulaninho, por causa da ciclaninha, porque nós sofremos injustiças. Primeira coisa, a igreja é formada por membros que são humanos. E humanos falham. Não existe um ser humano que nunca falhe. Se a igreja fosse composta por anjos, aí seria bem mais fácil. Mas não é. A igreja, ela é formada por seres humanos, assim como eu, assim como você. Então, qual é o exemplo que eu queria trazer na Bíblia? No Antigo Testamento, o povo hebreu, quando voltou dos 70 anos de escravidão na Babilônia, não foi fácil, foi uma escravidão, perderam um pouco da sua identidade como povo, a sua cultura, mas ao voltarem a ter a sua própria terra, ao voltarem para Israel, Jerusalém foi sendo reconstruída, seus muros, seu templo. Esdras, Neemias, Zorobabel reiniciaram essa reconstrução. E no capítulo 8 de Neemias, que eu uso muito esse capítulo nos meus vídeos, porque eu gosto muito daquele verso, o verso 10, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que aconteceu? O povo voltou a ouvir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. A lei de Moisés, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, foram lidos para eles, porque é a lei que eles têm naquela época para que eles cumprissem. E é uma geração que não conhecia a lei, então eles ficaram primeiro apavorados. Deus vai nos castigar e agora? Mas depois, não, Deus se alegrou porque, olha só, se você ler todo o capítulo 8 de Neemias, você vai ver que eles prestavam atenção. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos ouviram a palavra. Todo o povo se reuniu, fizeram festas, restauraram a festa das cabanas, que é uma das 3 festas principais dos judeus. E olha só no verso 17 que interessante. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Que lições nós tiramos daqui? Quem sabe você está avulso, sem pertencer a nenhuma igreja, você está à mercê
de ser escravizado espiritualmente ao não participar de bênçãos que Deus tem para o seu corpo, para a sua noiva. A bênção da comunhão, a bênção do partir do pão, a bênção da proteção espiritual, coisas inexplicáveis que só quem vive sabe. E esse vazio que você sente é a saudade disso, saudade de estar em comunhão. E aqui, esse povo tinha saudade também de estar em comunhão com Deus, de estarem reunidos, e restauraram uma festa que, olha só, desde os tempos de Josué, lá por 1500, 1200 anos antes de Cristo, até esse tempo aqui que eu li, que é mais ou menos 500, 600, 500 antes de Cristo, e vamos supor que são praticamente 1000 anos que o povo em geral não estava muito aí com as Sagradas Escrituras. Mas quando o povo se voltou, o que aconteceu? Eles estavam com grande alegria. Quando você decidir voltar, quando você se levantar da sua inércia e voltar para congregar, para frequentar qualquer igreja que pregue essa doutrina, não importa. Eu, por exemplo, eu sou da Batista, mas você pode ser chamado para ir para uma assembleia, para uma wesleyana, para uma quadrangular, para uma presbiteriana, eu não sei, mas sendo uma igreja que pregue a palavra, a Bíblia acima de tudo, Cristo no centro e a Bíblia, vá para a igreja, não perca tempo. Vá para uma igreja que pregue a verdade, a Bíblia, filtre aquilo que você ouve. Se você vê que tem enganação no meio, pula fora e procura outra. No Brasil nós temos tantas opções, tantas linhas teológicas, mas perdoe aqueles que te magoaram no passado, mas não abra mão, não abra mão. E aí eu vou trazer o exemplo do Novo Testamento, o apóstolo Pedro. Todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Ah, porque você era discípulo dele, olha só o seu sotaque, você é da Galileia. Não, eu nem conheço ele. 3 vezes. A ponto de na 3ª vez Pedro ficou bravo, mas chega, eu não conheço esse homem, eu nem sei quem ele é. Negou Jesus 3 vezes, porque tinha medo de ir preso, tinha medo de ser crucificado também. Enfim, por medo. Mas quando Cristo, no capítulo 21 do Evangelho de João, o chamou, Cristo ressuscitado, e 3 vezes perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus mandou, apacenta as minhas ovelhas. Isso está em João, capítulo 21, do 15 ao 18. E, queridos, na 3ª vez Pedro até se entristeceu, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas, porque aí Pedro se deu conta, né? 3 vezes negou, 3 vezes Jesus perguntou. Mas quando Cristo chamou Pedro de volta, Cristo já lhe deu um serviço, um trabalho. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então tem trabalho a fazer. Então, assim como Pedro, eu lhe estimulo, não abra mão da sua salvação, não abra mão de ir para o céu e não abra mão do seu propósito, que o Espírito Santo venha a te fortalecer, a te chamar de volta para o altar, para a comunhão do Senhor. Só em casa, através de redes sociais, assistindo pelo seu celular, pelo seu notebook, pela sua televisão, me perdoe, querido. Mas nós estamos em um país livre, onde ainda é permitido congregar. Aproveite enquanto há tempo. Aproveite enquanto dá. Volte para uma igreja. Não importa a igreja. Eu termino com as palavras daquele hino antigo. Não importa a igreja que tu és. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão do seu propósito. Esse vídeo, o Espírito Santo me impeliu para falar para alguém que Deus está chamando. Volta para a igreja. Não importa a placa da igreja. Volte enquanto há tempo. Queridos, até o próximo vídeo.